que existia poligamia no Antigo Testamento? Por desobediência aos preceitos de Deus. Olha, por que Moisés, quando recebe o decálogo, você já leu como está o decálogo? Não cobiçarás quem? As mulheres do teu próximo? Não, o texto está lá no singular. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A lei é muito clara em relação a isso. Não adulterarás. Ou seja, se você tem mais de uma mulher, não tem como você não adulterar. Se você está casado 100 vezes, uma foi a primeira, essa é a tua esposa. As outras quem são? As outras são relacionamentos adúlteros. Mas pastor, então esses reis, eles cometiam esse pecado? Cometiam, lógico que eles cometiam. Davi sofreu tanto com isso, e Davi chega a um extremo tão grande, que Davi, ele trama a morte de Urias, para poder ficar com Betseba, para esconder a gravidez. Ele ainda traz Urias da guerra antes, para que ele passe uma noite com a esposa, depois manda de volta para frente de batalha, para ele ser morto, para tentar esconder isso. E quando o plano parecia que estava todo resolvido, chega o profeta Natan e vai e diz aquela historinha para ele, que é a historinha que arrebentou com ele. Disse: olha, conheço um homem que tem uma única ovelha, ela é de estimação, é uma ovelha querida, ele trata dela com todo carinho, porque é a única que ele tem. Mas o vizinho dele recebeu em casa muita gente. Esse recebeu aí para mim é receber o inimigo, né? É o que Davi estava zapeando lá pelo palácio. E aí o que aconteceu com ele? Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, e ele foi dar uma olhada lá pela janela para ver se via alguma coisa interessante. Quem que ele vê? Ele vê lá a Bela, que estava lá tomando o sol, exposta lá. No coração dele, a tentação vem e ele cede. Aí Natan diz para ele assim: e esse vizinho, recebendo visitas em casa, quis dar um banquete. Esse vizinho tinha muitos rebanhos, mas ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, o que ele fez? Foi lá e pegou a ovelha de estimação do seu vizinho, que só tinha uma. Ó rei, o que é justo fazer com esse homem? Resposta de Davi, mais do que direta: que esse homem morra. Resposta de Natan: tu és o homem. Dá até arrepio só de falar desse negócio. Tu és o homem. Olha, por que essa repreensão? Porque está aqui em jogo uma questão. Bom, o rei pode fazer qualquer coisa. O rei manda matar, o rei deixa viver, o rei toma, o rei pega. Só que aquele rei ali, ele atacou a instituição mais, que é a menina dos olhos de Deus. Ele atacou um casamento sólido. Ele atacou um casamento. Ele destruiu uma família. E isso, ele já estava em pecado por causa daquele tanto de mulher que ele tinha. E agora, ele ainda vai e toma a mulher de Urias. Qual o limite do casamento? O casamento tem vários limites. Primeiro, casamento é heterossexual. Segundo, casamento é monogâmico. É um só. Uma pessoa só. Você escolhe bem e depois você vai viver esse relacionamento conjugal com essa pessoa que você escolheu. E aí nós temos textos. Nós temos textos do Antigo Testamento, que eu citei alguns, vou citar alguns do Novo. 1 Coríntios 7:2 diz: cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Está lá, 1 Coríntios 7, versículo 2. Quer outro? 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. Quer mais? Vamos lá. Mateus 19, de 4 a 6. Então ele respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja só, vamos fazer essa conta aqui. O homem um, a mulher um, quando se juntam os dois, nós temos quantas pessoas?
Uma só. Não temos duas pessoas. Nós temos uma. Ele diz, os dois se tornam uma só carne. É indivisível. Não tem lugar para uma terceira pessoa aqui. Nem para uma quarta, nem para uma quinta. Trindade só tem uma. É Deus. Nós somos o quê? No máximo um binômio. No casamento eu sou no máximo um binômio. E Deus vai entrar para fortalecer esse relacionamento. Mas é o homem e a mulher. Agora, voltando lá em Malaquias, por que Deus estava chateado com o povo? Porque o povo estava sendo infiel com ele, estava sendo infiel no culto, estava sendo infiel na direção do povo de Deus, no caso dos líderes, e estava sendo infiel dentro de casa. Por quê? Porque os homens estavam abandonando a sua mulher, a mulher da sua mocidade, para ir atrás, vou usar o termo que as mulheres usam, de uma sirigaita qualquer por aí. Estava indo atrás da sirigaita, estava trocando uma de 60 por duas de 30. É isso que a manada lá em Israel estava fazendo. Então, agora, Deus aprova isso? De jeito nenhum. Ah, pastor, eu estou pensando, antes de casar, eu já quero mudar para um país de poligamia, porque eu não quero ter problema com esse negócio. Eu sou muito tentado. Ah, toma vergonha na cara. Que isso? Você pode morar em qualquer país do mundo. A palavra de Deus é a mesma para qualquer país. A palavra de Deus diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Agora, que todo mundo é tentado? É. Quem disser que não é tentado está mentindo. Agora, a palavra de Deus diz que nós devemos resistir à tentação. Nós devemos fugir da aparência do mal. Resiste à tentação e o inimigo fugirá de vós. Fugir da aparência do mal. Olha, se conversar com uma pessoa está me gerando algum sentimento estranho, se afaste dessa pessoa. Se olhar para uma pessoa está me despertando aqui os instintos mais selvagens, mas não olhe mais, suma. Se afaste, porque não existe conversão de hormônio, tá? Não existe. O que converte é o coração, o hormônio não vai converter nunca. O homem nunca vai deixar de ser homem, a mulher nunca vai deixar de ser mulher. Agora, você que é um cristão, você tem que ter essa consciência. Não, peraí, existe um limite para o meu relacionamento. E o limite é que Deus me mandou me unir a uma só pessoa, eu me tornei uma só carne com ela, indivisível. Se alguém tentar entrar aqui no meio, vai rasgar, vai quebrar, vai arrebentar, vai ferir, vai machucar. Se alguém separar essas duas partes, nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque eu estava comentando sobre isso esses dias. Quando a gente pensa em divórcio, a gente vai logo lá e fala assim, olha, mas existe uma saída, pastor, existe, olha, no caso de adultério, repúdio, a gente tem uma saída. Não tem. Não tem, porque Jesus não deu carta de divórcio por causa do adultério ou por causa do repúdio. Leia o texto lá direito. O texto diz, por causa da dureza do vosso coração, é que ele dá carta de divórcio. Ou seja, é por vocês não conseguirem perdoar. Então não vai ficar ninguém lá, vai ficar ao ponto de um matar o outro. Não vai, então separa. Mas o argumento para poder divorciar ou não poder divorciar não é adultério. Não é repúdio. O argumento é dureza de coração. Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. É isso que está no texto. Por causa da dureza do vosso coração vos dou carta de divórcio. Por quê? Porque o coração é duro demais. Duro para conseguir passar, atravessar, perdoar essas coisas. Então, a gente precisa entender esse limite. Qualquer pessoa estranha vai trazer. E aí, no caso, é importante que tanto o homem quanto a mulher fiquem atentos. Porque nenhuma pessoa estranha entra num relacionamento, começa a interferir no seu casamento, sem que alguma coisa diferente comece a acontecer. É mudança de comportamento, mudança de horários, mudança de humor, alguma coisa vai acontecer. É impossível que entre uma terceira pessoa, entre você e seu marido, ou você e sua esposa, e nenhuma diferença aconteça. Por mais disfarçado que uma pessoa seja, alguma coisa começa a acontecer. E aí, esse é o momento do bom senso, do insight, da presença, de chegar, ó, querido, querida, tem alguma coisa errada. Estou sentindo você distante, você não é assim. O que está acontecendo? Nós somos uma só carne. Não há nada que você sinta que não interfira em mim.
Não há nada que eu sinta que me interfira em você. Agora, a gente não pode, a gente precisa conversar. Porque se a gente não conversar, o inimigo, ele vai abrir um buraco, vai tampar, deixar aquilo ali parecendo um chão sólido, e quando você pisar, você vai afundar e vão se ferir todos da casa. Porque casamento tem um limite. O limite é, Deus nos fez para o homem para uma mulher e a mulher para um homem, para um só. É monogâmico. Norman Geisler diz algumas coisas no seu livro sobre casamento, citando os problemas relacionados à poligamia. Ele diz, primeiro, a monogamia foi ensinada a nós por precedência, ou seja, Deus começou a história com um homem e uma mulher. Então, a nossa procedência e aquilo que precede o nosso entendimento a respeito de casamento é exatamente a relação de um homem e uma mulher. Portanto, a poligamia, ela é perigosa porque ela não é a origem da nossa vida. Segundo, a monogamia foi ensinada por preceito, ou seja, existe lei determinando que seja monogamia. Então, acreditar ou defender a poligamia é ir contra uma lei estabelecida pelo próprio Deus, que é o Criador do casamento. Terceiro, monogamia foi ensinada como um preceito moral contra o adultério, ou seja, qual o remédio contra o adultério? A monogamia, o casamento do jeito que Jesus ensinou, do jeito que Deus ensinou. Então, casamento é uma relação monogâmica. Última coisa que eu queria falar sobre isso. Como é que uma terceira pessoa entra no casamento? Não é da noite para o dia. Não é assim, ó. Uma terceira pessoa entra com uma amizade, entra com muitas conversas, muitas e muitas conversas. Uma terceira pessoa entra no casamento com o quê? Com muita simpatia, com muita sutilidade. Entra do mesmo jeito que entra qualquer outra pessoa dentro da sua casa, pela porta da frente. É assim que entra uma terceira pessoa num casamento. Então, existe uma estatística dizendo que a maioria dos adultérios e dos divórcios provocados por terceiros, por outra pessoa, normalmente esses terceiros são pessoas próximas da família. Não são gente estranha, é gente de perto. Gente de perto que não tomou cuidado, junto com um cônjuge também foi descuidado e começou a achar afinidades. E aí vai estreitando, estreitando, estreitando. Tem um casal amigo nosso, de outro estado, que estão vivendo um dilema em relação a esse assunto, eu posso falar sobre isso. A própria secretária deles, a pessoa que auxiliava em casa. Então o marido trabalhava em casa. A Jora falou, por isso que o meu marido não trabalha em casa. O marido trabalhava em casa, tem um escritório montado em casa. E aí o que acontecia? A esposa, professora, dava aula o dia inteiro. Então ela passava o dia inteiro fora de casa. E o marido o dia inteiro em casa era atendido prontamente pela secretária. Cafezinho no escritório, e limpa o escritório, e almocinho na hora certa, e cafezinho da tarde, uma frutinha, tudo determinado religiosamente pela esposa. A esposa fala assim, ó, tal hora você leva um cafezinho que ele gosta, tal hora você leva uma fruta que ele gosta, deixa a água dele lá sempre geladinha, almoço ele gosta de orar. Veja só, a esposa, ela é extremamente organizada, deixou tudo certinho. Só que nesse meio de campo, o que aconteceu? Quem passou a conviver mais tempo com o marido? A secretária convivia mais tempo com o marido do que a esposa. E isso pode acontecer pessoalmente hoje e pode acontecer também virtualmente hoje. Porque às vezes uma pessoa passa conectada com você ou com o seu cônjuge mais tempo do que você tem de proximidade. Aliás, guardem bem uma frase. As redes sociais, elas têm um alto poder de nos aproximar das pessoas que estão longe. Mas ela nos afasta das pessoas que estão perto, próximos de nós. Pensando ainda em monogamia e problemas relacionados ao adultério. Não fale mal do seu cônjuge, para ninguém.
Não fale. Uma vez eu estava dando um estudo sobre Neemias aqui, eu falei sobre isso. Eu falei assim, olha, Neemias, depois que ele chorou, que ele orou, ele foi falar com o rei. Foi contar o problema dele para o rei. Por quê? Porque contar o problema da gente para a pessoa errada é uma grande chance de você piorar o problema. Você tem que contar o seu problema para a pessoa que pode resolver o seu problema. Você contar para uma pessoa que não vai resolver o seu problema, você só vai aumentar, vai amplificar o seu problema. E aí eu citei o exemplo que a mulher começa a falar mal do marido para a vizinha, para o vizinho, uma hora ela acha uma divorciada, uma viúva nova, alguma coisa desse tipo lá, ou uma mal intencionada mesmo, e vai falando mal do marido, a outra sirigaita olha na rua e fala, mas rapaz, por que ela fala mal dele? Olha que bonito, que homem apresentável, né? Olha o carrão dele, bem sucedido, deve ganhar uma nova, e ela falando mal dele. Aí a sirigaita já começa a se vestir toda diferente e fica lá na frente na hora que o maridão vai sair. O maridão sai chateado, porque a mulher soltou a carranca nele, ele sai de casa daquele jeito. E a vizinha está lá. Amiga, depois chega, o que aconteceu? Eu vi ele saindo com a cara feia. Ah, esse traste, esse não sei o que, a vizinha está vibrando. Mas quanto mais ela pisa, mais chance eu tenho. Aí tem que tomar cuidado para quem você conta seus problemas. Às vezes a pessoa para quem você começa a abrir, reclamar, falar mal do marido, ou vice-versa, falar mal da esposa, que aquela megera, que aquela jararaca, que aquela não sei o quê, você vai falando, e o outro vai dando aquela olhada para só. Não é de se jogar fora, é uma jararaca, mas até para uma jararaca a gente vai lá e corta o veneno, tira o veneno, e aproveita a jararaca, entendeu? Então assim, cuidado. A Josiane está dando risada porque jararaca é o apelido que ela recebeu aí, não sei de quem. Mas veja só, perdão, veja só, cuidado, o adultério, ele está muito relacionado, muito intimamente relacionado com a qualidade que o casamento tem. Muito relacionado. Não devia, né? A nossa fidelidade devia ser a despeito de qualquer coisa. Mas infelizmente a fidelidade ela fica muito, para nós que somos maus, pecadores, ela está muito associada, porque nós gostamos do toma lá, dá cá. Você faz, eu retribuo. Você não faz, eu não dou nada. Então a nossa fidelidade está muito ligada nisso. Então quando a qualidade do casamento decai, as oportunidades para os de fora começam a aumentar. Então cuidado. Limite do casamento. O casamento é monogâmico. Quero citar ainda mais uma coisa hoje, antes da gente encerrar. O casamento ele é monossomático. O que é monossomático? Significa o quê? Significa que o casamento é uma somatória, é uma homogeneização. Ou seja, eu não caso para continuar sendo uma pessoa sozinha. Eu não caso para continuar vivendo no isolamento. Eu não caso para viver na solidão. Eu não caso para continuar vivendo abrasado, sem alguém com quem me dessedentar. O casamento é monossomático. Significa o quê? Que o casamento tem uma somatória de tudo. Tudo. Eu vou somar as minhas emoções, eu vou somar o meu trabalho, eu vou somar as minhas finanças, coisa que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, mas faz parte do casamento. Eu vou somar o meu patrimônio, eu vou somar a minha carne. Quando essa somatória não acontece em uma dessas áreas da vida, vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde vai ter problema. Uma vez eu cheguei numa casa, num domingo de manhã, 7 horas da manhã, buzinar na frente da minha casa. Pastor, se o senhor vai lá em casa que a coisa está feia. Aí vamos lá então. Aí, fomos. Chegamos lá. Tinha uma mesa assim, aquela mesa tinha não sei quantos carneiros da Casa Bahia, pernambucano, aquela coisa espalhada em cima da mesa. Vocês dão risada, o negócio era feio. Um marido bravo, a mulher chorando, os filhos em volta ali, aquele desespero. Falando, o que está acontecendo aqui? Não, pastor, o que está acontecendo é o seguinte, porque aconteceu um acidente ontem, bati o carro, foi culpa minha. Não tinha seguro, eu tenho que fazer o meu carro e o carro da outra pessoa. Isso é a mulher falando. Ok, e aí? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, pastor, aconteceu que assim, tudo que eu ganho está comprometido.
E eu tinha que pagar todo mês R$500 para o meu marido, que eu peguei um dinheiro emprestado dele. E agora, como eu bati, eu tenho que pagar o conserto dos carros, eu não vou ter como pagar. E ele está brigando comigo, está quase me expulsando da casa, por quê? Porque ele quer o dinheiro. Ele disse que eu emprestei, eu tenho que honrar com a minha palavra. Eu quase que eu falei assim, ó, para tudo que eu quero descer do trem. Isso é casamento? Aí eu vi com muita dor no coração essa pessoa guardando aquele calhamaço de carnê dentro da bolsa. E o maridão numa boa, por quê? Porque tem dinheiro emprestado. Só faltou falar que era cobrado juro. Só faltou falar que era cobrado juro. Que era só o que faltava ali. Ele falou assim, ó, fora o juro. Mas eu acho que juro não tinha, né? Afinal de contas, são casados, né? Vai cobrar juro da esposa. Gente, olha que absurdo que a gente tem relacionamentos aí. Finanças separadas, totalmente separadas. Emoções separadas, preocupações separadas, metas separadas, planejamento separado. E aí, o que é impossível acontecer, vai ter como ter relação num ambiente desse? Como que vai ter relacionamento íntimo, se tudo mais for separado? Casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. O sexo no casamento é uma ordem. Ele é bom, ele é santo, ele é puro. A união do patrimônio, a união das emoções, a união do planejamento é ordem. É claramente uma ordem de Deus. O esposo, ele é a segurança da esposa, Efésios 5:2. A esposa é a vitalidade da casa, Salmo 128. Ela é uma videira frutífera dentro do lar. Ou seja, a vida desses dois está somada inteiramente, não tem área secreta na vida um do outro. Casamento não pode ter isso. Eu posso citar coisas pessoais minhas. Uma das maiores crises que eu tive com a Sibeli é por causa de uma mala que eu tenho lá, que é uma mala secreta, ninguém mexe. Tem até segredo, eu tive que acabar com o segredo da mala. Ou eu acabava com o segredo da mala, ou eu acabava o casamento. Por quê? Porque eu cresci numa família que meu pai tinha uma mala que ninguém podia chegar perto, estava a linha dele lá, estava lá, ninguém tocava. Quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma mala para mim também. Meu pai tinha, eu quero ter outra também. Aí que eu descobri. Depois disso que eu descobri que possivelmente muitos problemas que meu pai teve é por causa daquela maldita mala trancada. E eu acabei tendo uma série de problemas por causa da mala trancada. Destranquei a mala, eu não quero perder minha mulher nem meu filho por causa de uma mala trancada. Porque a gente quer casar, mas a gente quer continuar tendo um lugar só para mim. Então não casa. Se você quer ter um lugar só você, não casa. Porque casamento significa somatório. O casamento ele é monossomático. Ou seja, é com uma só mulher, é com uma só e é uma somatória. Não tem lado oculto, não. E não tem nada oculto para a mulher também. A tendência natural, usando a Bíblia, e por causa de ser um homem que está falando, a tendência natural é jogar sempre para o lado do homem. Mas a coisa vale também para o lado da mulher. Esse negócio de mulher com vida secreta, vida fechada, que o marido não sabe o que acontece, está errado. Está tudo errado. Como é que a gente acerta as contas da casa? Senta os dois juntos. Vamos lá, peraí. Tem 2 salários? Então vamos somar os 2 salários. Quanto que dá tudo? Então tá bom, agora vamos tirar as despesas daqui. É assim. Vamos ter culto? Vamos ter culto. Quem vai participar do culto? Todo mundo da casa. Vamos orar junto? Vamos orar junto. Eu estou com sono. Obrigação de quem não está com sono ir lá logo orar e... Vamos deitar? Vamos deitar junto, no mesmo horário. Vamos almoçar? Refeição em casa é para fazer todo mundo junto, com televisão e computador desligado. Essa coisa... 2 programas sobre assistir ou comer na frente de televisão ou de qualquer outro material eletrônico. Comprovado, você pode pegar estudo em qualquer lugar que você vê. Você não vai se alimentar e você vai engordar. Porque a alimentação é uma coisa que envolve cérebro. Se o seu cérebro está ligado na televisão, você não sabe o que você está fazendo.
Você está jogando isopor para lá de dentro, porque não vai aproveitar nada do que está ali. Só vai servir para você engordar. Isso é comprovado. Agora, nessa vida agitada que nós temos, a hora da refeição é uma das poucas oportunidades que a gente tem durante o dia para quê? Para olhar olho no olho da esposa, do filho, perguntar como é que está indo o dia, e aí vamos lá, já passou metade, daqui a pouco a gente termina o dia, vamos fazer alguma coisa junto, combinar o que vai fazer à noite. Agora, se chega nesse momento, ninguém está disposto a ceder, então um vai para a televisão, o outro fica na cozinha, outro vai para a sala, outro vai para a área, outro nem senta para comer, já come em pé porque tem que sair logo. Isso não é casamento monossomático. Isso é alguma outra coisa, mas não é casamento monossomático. Casamento monossomático envolve o quê? Essa união no lar. Se você ler o miolo do Salmo 128, diz: os filhos ao redor, a esposa no interior da casa é como a videira frutífera, e os filhos ao redor da mesa como rebentos da oliveira. É a ideia de, são mudas que são enxertadas no casal, e elas recebem ao redor da mesa, ou seja, no assentar, no ajuntamento da família, os filhos recebem a seiva. Quando não há esse ajuntamento do casal, da onde os filhos vão tirar a seiva? Eu te ensino. Eles vão tirar a seiva da televisão. Eles vão aprender, como estão dizendo aquele garotinho, se confirmar isso mesmo, eles vão aprender a desejar o que aquele menino de 13 anos desejava. O que ele desejava? Desejava ser um matador, desejava fugir de casa, desejava morar num lugar abandonado. Sabe onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso aí nos filmes do Harry Potter, nos filmes de ação desses mercenários. Assim, ele aprendeu nesses lugares aí. É aí que ele aprendeu. Sabe por que ele foi aprender lá? Porque ele não tinha aprendizado em volta da mesa. Porque o lugar onde a gente transfere princípios para os nossos filhos dentro de casa é ao redor da nossa mesa. Então, horário de refeição é horário sagrado em casa. É horário que senta, todo mundo desliga tudo. É horário de fazer oração. É horário de perguntar o que está acontecendo, conversar um com o outro, comer olhando um no olho do outro. Isso é a normalidade de uma família. Por quê? Porque o casamento ele é monossomático. Não tem ninguém mais importante com quem você falar na hora que você vai se alimentar. É a sua família. Não tem ninguém mais importante para você falar no final do dia do que com a sua esposa. A última pessoa com quem eu vou falar no final do dia. Não é com o meu chefe de trabalho via e-mail, não. A última imagem que eu vou ver no final do meu dia não é a foto do meu melhor amigo lá no Facebook, ou no Twitter, ou em qualquer um desses lugares. A última visão dos meus olhos antes de dormir tem que ser de quem? Dos meus filhos e da minha esposa. É com essa imagem que eu tenho que dormir. Quando os meus olhos se fecharem, a última imagem que deve estar neles é o meu filho e a minha esposa. São os meus filhos e a minha esposa. E quando eu acordar, sabe qual é a primeira coisa que eu quero ver? Minha esposa. E a segunda coisa que eu quero ver? Meu filho. É isso. Porque o casamento ele é monossomático, é uma somatória. Essas pessoas fazem parte da nossa vida. E aliás, quando a gente fala sobre monossomático, significa que a relação entre homem e mulher é uma relação mais profunda do que a relação entre homem e pai. Entre filho e pai. Por quê? No caso do filho e do pai, você descende. Eu descendo do meu pai. Eu sou resultado, eu venho do sangue do meu pai. Agora, eu e a minha esposa, nós dois nos ajuntamos e nós formamos uma só carne. É diferente. Em relação ao meu pai, eu sou apenas desdobramento, eu sou descendência dele. Eu e a minha esposa, nós experimentamos uma relação mais profunda, que é a relação de nos tornarmos uma só carne. É muito mais profundo. Então, até a nossa relação dentro de casa, ela deve obedecer a alguns critérios. A minha relação com a minha esposa é uma relação que ela existe antes da minha relação com o meu filho. Então, a relação primordial dentro da minha casa, qual que é? É com a minha esposa. Quando os meus filhos se casarem, quem vai continuar lá? A minha esposa. Quem que vai envelhecer comigo? Os meus filhos? Não, é minha esposa. Então, o casamento é monossomático, ou seja, é uma somatória de tudo. Nós nos ajuntamos para nos tornar uma só carne. Então, quando eu penso em matrimônio, eu penso em união heterossexual,
eu penso em união monogâmica e eu penso em união monossomática. Então, a gente vai parar por aqui. Tem mais 2 limites ainda que nós vamos ver antes de continuar no texto. Agora, vamos sempre terminar com essa pergunta: por que que Deus, através de Malaquias, está tão irado contra o povo? Porque os homens estão traindo esta relação. Deus odeia isso. Esta aliança da qual Deus foi testemunha, porque os homens chamaram lá e falaram: Senhor, o Senhor é testemunha da nossa união. O que acontece quando a gente faz um casamento aqui na igreja? O momento do casamento é para que este casal, para que os padrinhos, os visitantes, todas as pessoas que estiverem aqui, sejam testemunhas. Mas acima de tudo, Deus é a maior testemunha do quê? Do voto que eu faço. Ó, o que eu prometo? Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Aí aparece um musculoso lá no meio do caminho lá e a bonitona, só porque eu criei uma barriguinha, com o passar dos anos, barriguinha, não é barriguinha. O bonitão vai puxar, arrastar a asa para a sirigaita só porque a esposa criou umas ruguinhas, uns pezinhos de galinha, insignificante no osso. Ora, qual que é a imagem que tem que estar na minha mente? A imagem é daquela princesa pela qual me apaixonei. E quando eu ver as marcas do tempo, eu devo lembrar o seguinte, que essas marcas aí, tem dedo meu nelas. Essa barriguinha não chegou aqui sozinha não. Entendeu? Tem muita culinária e eu fui muitas vezes test drive para essa barriguinha ficar desse jeito. Então, o pudim está maravilhoso hoje, depois de 12 anos de casado. Mas vocês não sabem por onde esse pudim já passou. E eu experimentei todos. Então, peraí, vamos lá. Eu sou participante. Teve desgaste? Teve. Mas esse desgaste, quem que estava mais perto? Era ele que estava perto. Então é uma injustiça, é uma deslealdade, é uma atrocidade. Quando eu fecho os olhos para essa história toda que foi construída juntos, para abrir os olhos para alguém de fora. E é contra aquilo que é ensinado pelas Escrituras. Então, se existe um tesouro, um patrimônio do qual nós devemos zelar, é o nosso casamento. Ele é mais valioso do que qualquer coisa que você já tenha conseguido. Ou ganhar com seu esforço, ou herdar, ou conquistar com seu trabalho. O seu casamento, ele é mais valioso do que tudo isso. Se você perder tudo isso, mas preservar o casamento, glória a Deus, Deus estará muito feliz com você. Tem um filme muito interessante, se vocês puderem assistir. É uma comédia, mas é uma comédia que faz a gente pensar naquilo que de fato é importante. Chama-se Até que a Sorte os Separe. Não sei quem já viu esse filme, é engraçadíssimo, mas ele trata disso. É um casal que, quando eles estavam passando uma dificuldade muito grande, eles vão lá, a mulher vai lá, joga na loteria e ganha 100 milhões de reais. E daí depois mostra a vida deles 15 anos depois, quando eles estão no ano que eles vão terminar de gastar o último centavo do que eles ganharam. E aí eles vão ver o que eles, não o que eles ganharam, mas eles vão ver o que eles perderam nesses 15 anos. E o que eles perderam, a coisa mais importante que eles perderam não foram os 100 milhões. A coisa mais importante que eles perderam foram outras. Eu não vou falar para não estragar o filme. Pegue lá no locador e assista aí com a sua esposa. Sua esposa é um bom programa para vocês darem boas risadas, mas também para refletir. Porque a gente, na busca, na procura por coisas, a gente acaba abrindo mão daquilo que é o mais importante no relacionamento, que é a interação, a comunicação, o estar junto, o amor, a paixão. A gente perde tudo isso daí a troco do quê? A troco de angariar umas quinquilharias que quando a gente morrer vai ficar aí os filhos brigar por isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Cultive um bom relacionamento. Um relacionamento hétero, um relacionamento monogâmico e um relacionamento principalmente monossomático. Tem que somar tudo. Tem que somar emoção, tem que somar finança, tem que somar corpos, tem que somar tudo. Eu ouço hoje em dia, pastor, nós estamos casados, mas a gente tá separado de corpos. Eu tenho minha cama num quarto, eu tenho a cama em outro. Isso não é casamento. Desculpa, mas isso não é casamento.
Eu conheço muito velhinho aí que está, ó, quase não está parando em pé mais, mas quando chega na hora de dormir, tá os dois lá, um esquentando o pezinho do outro. Isso é casamento. Não tem muito mais o que fazer, é deitar e dormir, mas tá um esquentando o outro ali, ó. Isso é maravilhoso. Isso é casamento. Hã? Ó. Vai ficar ainda, né, dona Leonina? Vai ficar ainda. Vamos orar, gente. Encerrando.